Olá, meus amores, boa tarde. Iniciando mais uma semana de videoaulas. E aí, como vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Eu espero que tenha sido muito. E aí, aproveitaram bastante? Como é que foi aí com o papai e a mamãe? Bom, iniciaremos mais uma semana. E essa semana nós iremos iniciar com a nossa videoaula de português. Isso mesmo, a nossa videoaula de português e também a nossa videoaula de ciências. Exatamente. Você já separou o seu local de estudos, a sua garrafinha com água, o seu livro módulo 3? Então, vamos lá. Vamos aqui espelhar a nossa tela. Primeiramente, nós vamos começar com a nossa aula de português. Isso mesmo, aula de português. Você vai abrir a sua página 60 do livro módulo 3, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre a vírgula. Nós falamos na aula passada um pouquinho, vamos relembrar aqui um pouco da aula passada. Nós falamos sobre Alguém lembra? Vamos lá? Nós falamos sobre parágrafo, isso mesmo. Nós falamos que o parágrafo ele serve para deixar o texto mais organizado, né? E você aí aprendeu aqui na página 59, nós aprendemos como que nós devemos deixar o espaço para o parágrafo, ok? Então, dando continuidade, nós vamos aqui ler uma sinopse do livro A Casa dos Pequenos Cientistas, experiências interessantes para você mesmo fazer. Eu vou ler e logo depois a gente vai dar uma explicada do que se trata esse texto, tá bom? Um grupo de pequenos cientistas mora numa casa que se desloca pelo mundo e estaciona onde lhe dá na telha. Em cada lugar, desembarcam e acabam se vendo diante de algum fato intrigante. Um elefante com dor de dente, uma baleia encalhada, o sumiço de um documento, o aparecimento de desenhos numa caverna desabitada. Obrigados a resolver essas situações e mistérios, os pequenos cientistas acabam dando ensejo a experiências simples e interessantes que os leitores podem reproduzir em casa ou na escola. No final, sempre vem a explicação científica do fenômeno com informações adicionais para os mais curiosos. Esse é o livro A Casa dos Pequenos Cientistas, experiências interessantes para você mesmo fazer, do ano de 2019, e está disponível no site da WMF Martins Fontes. Dando continuidade, você vai ler aí na mesma página, letra A, quais fatos intrigantes são citados no texto. Né? O que são citados no texto aí que vamos levar mais para o lado que é diferente, certo? E agora, na letra B, você vai assinalar com X a alternativa que corresponde à função da vírgula. Enumerar os fatos intrigantes vividos pelas crianças cientistas ou indicar o número de parágrafos. No texto, a gente pode observar, quando nós vamos para o segundo parágrafo, que é em cada lugar as crianças desembarcam, né, e acabam se vendo diante de um fato intrigante, nós vemos vários fatos listados, que é um elefante com dor de dente, uma baleia encalhada, o sumiço de um documento, ou seja, esses são os fatos intrigantes do texto, certo? Então, o que é que a vírgula está fazendo? Ela está enumerando os fatos vividos pelas crianças ou indicando o número de parágrafos. Aí você vai observar direitinho e vai responder essa questão, tá bom? Na página 61, nós vamos dar continuidade aqui, nós percebemos que tem aí, ó, observe a cena abaixo. Filho, você vai conseguir dormir bem? Dormir assim? Mas, mãe, o Bolota, a Tatá, o Amendoim, o Paçoca, a Belinha e o Rex querem dormir comigo. Eita, quanta gente para dormir nessa cama, hein? Letra A. Contorne a imagem a seguir que representa os objetos que estão em cima da cama. Ele falou de alguns bichinhos, né? O bolota, a tatá, o amendoim, o paçoca, a belinha, o rex, que são os que querem dormir com eles. O que é que querem dormir com eles?
coelho. São brinquedos de madeira? São os bichinhos de pelúcia ou a bola? Você vai circular a imagem que corresponde ao que, né, o menininho falou que vai dormir na cama dele. Qual é o nome dos bichos de pelúcia do menino? Letra C. Qual sinal de pontuação foi utilizado para separar os nomes dos bichos na imagem acima? Pinte a resposta. Pinte a resposta correta. Foi um traço, foi um ponto final ou foi uma vírgula? Como eu já falei, a vírgula ela serve para enumerar objetos ou itens de uma lista. Usamos o sinal de pontuação chamado vírgula. Por exemplo, se eu colocar o cachorro, o gato, o papagaio e o peixe, eu tenho que separar essas palavras por vírgula, porque eu estou numerando ou eu estou listando, né? Listando vários animais. Então, eu não posso deixar tudo juntinho, eu tenho que separar o cachorro, o peixe, o gato, o passarinho ou papagaio. Então, tudo que eu for listar ou até mesmo enumerar, eu vou usar a vírgula para fazer a separação dessas palavras. Na página 62, que é a nossa última página de hoje, né, de português, você vai observar as imagens abaixo e completar as frases. Ana foi ao sacolão e comprou maçã, uva, pera, melancia e você vai olhar para alguma dessas frutas que estão aqui e vai dizer alguma delas, tá? Com exceção das que já tem aí na nossa frase. Vovó e vovó foram à padaria e compraram. Aí você vai colocar o que é que você está vendo que eles compraram aí, tá bom? Observem bem a imagem. Miguel foi à farmácia e aí você vai responder. Então, hoje, a nossa aula falando sobre vírgula, nós falamos que a vírgula é exatamente para listar e enumerar os textos, né? Se eu quiser deixar um texto mais organizado, eu vou utilizar o parágrafo. E para separação, enumeração e listagem de palavras, eu vou utilizar vírgula para que esse texto fique mais organizado e mais detalhado para que eu possa fazer uma leitura mais entendível, né? Para que as pessoas entendam. Então, agora você vai responder essa atividade de português. Não esqueça de enviar a foto para fazer a correção, certo? Qualquer dúvida, você pode pedir ajuda para o seu papai, para sua mamãe, para que eles possam te ajudar, tá? Mas como nós temos aqui essas questões que nós passamos para vocês responderem na página 62 e na página 61, são informações que foram passadas na aula de hoje. Então, você precisa ter atenção, escutar a videoaula, exatamente para que ela possa tirar todas as suas dúvidas, ok? Qualquer dúvida, você já sabe onde encontrar a tia Fabi. E agora, já que nós estamos já falando aqui sobre esse momento de português, você vai enviar a foto, eu faço a correção, e aí nós voltamos na próxima aula de português com um novo conteúdo. E agora, nós vamos pegar o nosso livro módulo 3, vamos continuar e vamos pegar aí na página de ciências, na página 192. Nós vamos falar um pouco sobre a higiene do corpo. Lembra que a gente falou na aula passada? Nós falamos um pouquinho também sobre alimentação saudável e também sobre as práticas de exercício uma aula antes. As práticas de exercício e a alimentação saudável, isso também ajuda para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Porém, nós também precisamos manter a higiene do nosso corpo, ou seja, a limpeza. Nas diversas atividades que realizamos diariamente, entramos em contato com muitos agentes que podem causar doenças. Por isso, manter o corpo limpo é muito importante para a saúde. Existem diversas atitudes que contribuem para mantermos o corpo limpo.
O conjunto dessas atitudes é conhecido como higiene corporal. Isso mesmo. Nós podemos observar aqui na imagem um garotinho tomando banho, uma garotinha fazendo aí a limpeza das unhas, lembra? E aqui, né, quando você respondeu essa questão aqui na aula passada, que eu lembro, né, nós falamos sobre essa higiene do corpo e você fez aí a respondência. E para dar continuidade ao assunto da higiene do corpo, nós também precisamos fazer a limpeza dos dentes. Quem aí sabe como é que faz a limpeza dos dentes? Vocês sabem? Me digam aí como foi que vocês fizeram. Bora lá. A limpeza dos dentes ela é muito importante. Nós podemos observar aqui na imagem uma boca de uma criança, né, com cárie dental. Manter os dentes limpos, né, é muito importante, porque assim nós evitamos esse tipo de problema de saúde, que são as cáries, né? A nossa boca, ela também existem vários seres vivos que são muito pequenos, que dificilmente você pode ver com o olho normal. Você precisa de um microscópio, que é um objeto que é utilizado pelos cientistas para ver os micro-organismos, aqueles que são bem pequenininhos, que o nosso olho não consegue ver, certo? Principalmente quando a gente faz as nossas refeições, eles ficam entre os dentes, o resto de comida, e assim vão acumulando. Por isso que é importante os nossos dentes serem escovados sempre após as refeições, né? O problema é que enquanto se alimentam, os seres vivos eles liberam substâncias que danificam os nossos dentes, provocando a destruição de algumas partes, causando a cárie. E para quem nunca teve cárie, né, eu espero que vocês nunca tenham, os dentes doem, né, fica uma aparência não muito legal, né, olha aí como fica aí, ó. Né? Então, a gente deve sempre fazer uma boa escovação. Isso mesmo. Nós devemos escovar bem os dentes. Ela deve ser feita sempre após as refeições, antes de dormir e ao acordar. Precisa ter esse cuidado. Vamos observar aqui a imagem. Ó. Escovar a parte da frente dos dentes superiores, de cima para baixo, e dos inferiores, de baixo para cima. Escovar os dentes do fundo com movimentos de vai e vem. Né? Você não precisa escovar os seus dentes com força. Você precisa apenas fazer uma boa escovação. Escovar a parte de trás dos dentes, inferiores de baixo para cima e dos dentes superiores de cima para baixo. Escovar a língua. Mesmo realizando a escovação de maneira adequada, não conseguimos limpar entre os dentes. Isso é verdade, porque a escova ela não consegue escovar entre os dentes. Então é por isso que nós utilizamos algo bem importante também na escovação, que é o fio dental. Isso mesmo, esse fiozinho branco, na qual você compra em farmácias ou nos supermercados, você corta um pedacinho do fio, enrola, segurando firmemente entre os dedos, você vai passar entre os dentes, como mostra aqui essa figura, né? Você precisa passar com cuidado, por quê? Porque o cuidado tem que ser dobrado para que você não, né, faça nenhum ferimento na parte da sua boca ou na sua gengiva. Você precisa passar o fio dental ao longo da lateral do dente. Não precisa ser passado com força. Então, você vai retirando os restos de comidas que ficam entre os dentes com o fio dental. Exige uma boa escovação e também o fio dental para ajudar você a retirar o que fica aqueles pequenininhos entre os dentes. Você deve cuidar da higiene dos dentes, pois é importante. Precisa ir ao dentista. Nossa, tem gente que tem medo de dentista, mas não é para ter medo, porque ele é o responsável por cuidar da saúde da nossa boca. Ele quem vai dizer qual é o tratamento adequado para você seguir. Por exemplo, eu uso o aparelho. Então, quem é que pode dizer se eu posso ou não usar o aparelho nos dentes? É o dentista. Então, antes, né, que eu possa usar o aparelho, ele faz toda uma avaliação, olhando o que é que precisa, por que que eu preciso usar aparelho, né? Porque se alguém usa um aparelho nos dentes, é por algum motivo. Além de ser por causa de uma mordida errada, né?
como você mastiga, e também a questão de problemas de dores de cabeça, que também, se você não tiver cuidado com os dentes, né, que o aparelho corrija esses dentes que estão tortos, ele causa também outros problemas de saúde. E aqui nós vemos um dentista realizando um tratamento dentário num paciente, né? Então, esse responsável, né, por atuar na área dos dentistas, né, eles estão aí disponíveis exatamente para te ajudar, certo? Na página 194, como nós falamos 196, desculpa, que vocês acabaram de ver falando sobre um pouquinho do que é essa higiene bucal, que você precisa manter essa higiene, além da higiene do corpo, higiene da boca, nós também, para continuarmos tendo uma vida saudável, precisamos higienizar bem os alimentos. Exatamente. Porque quando nós pegamos uma fruta, qualquer que seja a comida que, né, é necessário lavar, né, nós devemos lavar bem, para que todos os bichinhos, bactérias saiam na água, certo? E esse é o procedimento correto. Vamos ler aqui o que está no nosso texto? Na aula de ciências, a professora sugeriu à turma que fizesse uma salada de frutas. Olha que legal! Eu adoro salada de frutas. E vocês? Para isso, a turma se dividiu em duplas. Cada dupla ficou responsável por uma tarefa. A dupla A e a dupla B, certo? O que cada dupla está fazendo? Nós observamos que um está lavando os alimentos e o outro está lavando a louça, né? Porque não adianta nós lavarmos bem os alimentos, mas os utensílios que nós comemos dentro precisam também estar bem lavados. Vimos que uma alimentação equilibrada é importante, lá no início da nossa aula retrasada, que nós devemos manter a saúde do nosso corpo. Para isso acontecer, a gente precisa ingerir alimentos saudáveis, mas esses alimentos precisam estar bem lavados, assim como o que nós vamos comer dentro desse, né, comer essa salada de fruta, que a gente vai com certeza vai comer dentro de alguma coisa, eles precisam estar bem lavados. Algumas frutas e legumes que ingerimos com a casca, assim como as folhas das plantas que consumimos, como o alface e o repolho, eles devem ser lavados antes de consumidos. Né? As carnes precisam estar bem cozidas, né? Para que não haja nenhuma contaminação na sua comida. Atitudes ajudam a eliminar substâncias ou seres vivos que podem causar doenças caso sejam ingeridos. Né? Olha como é que ela está fazendo aqui a lavagem, né, do alface em água corrente. Você pode deixar de molho numa bacia grande com 5 gotinhas de água sanitária. Também você pode estar ou hipoclorito de sódio. Você pode deixar de molho, né, as folhas por 20 minutos, que você já vai garantir um alimento bem lavado. Vamos comentar com os colegas quais a importância de lavar os utensílios. Tio, o que é utensílios? É o prato, é o garfo, a colher, a faca, o copo que você utiliza, né, para você se alimentar e o que a gente utiliza para preparar os alimentos. No caso, são as panelas, né, as frigideiras. Então, a gente precisa estar com esses utensílios muito bem lavados. Né? Aqui nós temos um textinho que fala sobre economizar a água. É grave o problema de escassez de água no Vale do Jiquiriçá. Né? Então, aqui vocês vão ler em casa, né? Vocês vão estar em casa, e vocês podem observar que isso aqui é uma manchete, ou seja, uma notícia, né? Lavar mãos, escovar os dentes ou tomar banho. Porém, quando vocês forem fazer isso, vocês precisam fechar a torneira. Você abre o chuveiro para molhar o corpo. Se vai ensaboar, passar o sabonete ou o shampoo, você desliga o chuveiro para que a água não falte nem para você e nem para mim. Né? E ao lavar os alimentos, como eu já dei aqui uma dica, isso foi uma dica de dona de casa, hein? Não perde essa dica. Coloca uma bacia grande com hipoclorito de sódio dentro da água, né?
e coloca as folhas lá de 20 minutos, depois você vai lavar em água corrente. Mas você pode também lavar com água corrente, mas lavar rapidinho, porque como ele já está higienizado, você vai apenas lavar mais uma vez, certo? Será que você utiliza a água de forma consciente? Quais são os cuidados que você põe em prática diariamente? Ok? Sétima questão. Quantas horas você costuma dormir diariamente? Dormir bem ajuda a manter o corpo saudável e a recuperar a energia suficiente para realizar as atividades do nosso cotidiano. Além disso, quando dormimos bem, melhoramos o nosso humor, nossa disposição e a nossa atenção, favorecendo o raciocínio e o aprendizado. Né? Olha, aqui nós temos um gráficozinho que vai te ajudar aí um pouco a te dizer como é que você, né, deve dormir, quanto tempo você deve ter hora de sono. Nós temos aí de 0 a 3 meses, de 4 a 11 meses. Vamos aqui na idade de vocês, ó. Para quem está aí de 6 a 13 anos, vocês têm que dormir de 9 a 11 horas de sono. Isso mesmo. Então, isso é bom porque o sono vai recuperar as suas energias. Oitava. Após observar o gráfico, você acha que a quantidade de horas que você dorme diariamente está adequada? Será que você está dormindo o total de horas que é necessário? Por quê? E aí, como falamos da higiene do corpo, higiene da boca, higiene dos alimentos, tudo isso são coisas que levam também a uma vida saudável. E quando nós temos uma vida saudável, geralmente a gente gosta de brincar, né? Nós gostamos de lazer. Em alguns momentos do dia é importante que você tire um tempinho para realizar a atividade que você gosta, né? O lazer ele é realizado após você fazer as suas tarefas, né? Primeiro a obrigação, né? O dever, a tarefa, depois você vai curtir o seu dia, porque o lazer ele ajuda a relaxar e te proporciona um bem-estar para a sua mente e para o seu corpo. Como, vamos lá citar algumas coisas que a gente pode fazer. Brincar, né? Ouvir música, jogar bola, ficar com a família, passear. São atitudes que você pode, né, considerar como seu lazer. Ler um bom livro, assistir a um filme, isso são considerados, né, lazer. E aqui vocês vão aí, ó, certo, ver essa atividade que a gente tem aqui, né? Atividade ela realmente não pode ser feita em sala de aula porque, né, nesse momento a gente não tem como. Mas se você tiver aí na sua casa, você pode fazer e depois você me conta aí como foi a sua experiência fazendo isso aí em casa. E agora na sua última página, você vai abrir na página 202. Na página 202 nós temos aí uma atividade super legal. Você vai assinar os cuidados que devemos realizar em cada situação. Letra A. Antes dela comer a maçã, ela tem que tem que lavar as mãos, escovar os dentes ou lavar a fruta. E após, ela tem que escovar os dentes, tomar banho ou lavar os pés. Letra B. Antes, ela está comendo aí ele está comendo um pratão de salada. Ele tem que lavar as mãos, escovar os dentes ou lavar os talheres. E após, ele tem que escovar os dentes, tomar banho ou lavar a carne. Segunda questão. Circule os objetos que geralmente são utilizados na limpeza do corpo. Isso mesmo. Será que eu uso vassoura para limpar meu corpo? Pois vamos lá. Você vai circular apenas o que você utiliza na limpeza do seu corpo. Então, essa é a atividade de hoje. Não esqueça. Faz a atividade com a ajuda do papai ou da mamãe, da vovó, do tio, quem está aí para te ajudar. Manda foto para a tia Fabiana corrigir a atividade e amanhã nós estaremos de volta com a nossa próxima videoaula. Então, eu desejo para vocês bons estudos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus amores!